Bom dia a todos. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 3. A gente vai dar sequência aqui ao estudo da carta aos Romanos. Hoje nós vamos ler do verso 21 até o verso 31. Romanos, capítulo 3, do verso 21 até o verso 31. Enquanto todos abrem, Michael, Deus abençoe sua vida, hein, cara. Isso me levou lá para os anos, final dos anos 90, quando eu já estou entregando minha idade aqui já. Quando minha mãe começou a me levar para a igreja, eu tocava todos esses louvores assim, gostoso demais. Que Deus manifeste o seu poder e perdão aqui nessa manhã. Então vamos lá? Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 31. Eu vou ler na versão NVT. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo significado. Vamos lá. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus com sacrifício pelo pecado, como com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é apenas Deus dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, que é a revelação da verdade. Por nós mesmos não temos capacidade alguma de entendê-la, então pedimos o socorro do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa revelar a Sua vontade hoje aqui, revelar o Teu conhecimento e principalmente, Senhor, sermos alvos da Tua graça. Que em nome de Jesus possamos sair daqui, Senhor, Te glorificando, Te adorando e principalmente comprometidos com o Senhor. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que a Tua palavra não fique somente no nosso intelecto, mas que ela possa penetrar o mais profundo do nosso coração. E que dessa forma possamos fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Além disso, Pai, eu peço para que, se houver algum de nós aqui que ainda não teve um encontro com Cristo, que não sabe que Ele é Redentor, que hoje seja o dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu vou me dirigir às crianças aqui.
Novamente vai ser um desafio. Aliás, Romanos está sendo um desafio, tanto para falar para os adultos, quanto mais para as crianças. Mas eu vou tentar ser o mais simples possível aqui, para que eles possam prestar atenção e depois fazerem um desenho daquilo que eu vou falar. Bom, vocês sabem que quando vocês desobedecem o papai e a mamãe, o que eles fazem com você? Esse tá afiado. Corrige, né? Dói quando corrige? Dói, né? Ser castigado é ruim? É. Mas vocês sabem que vocês merecem a correção, né? Porque se o papai e a mamãe falam, não pode fazer tal coisa, vocês fazem, vocês são merecedores da correção deles. Agora, se vocês obedecem, o papai e a mamãe corrigem? Não, com certeza não. Mas vocês são capazes de cumprir tudo aquilo que o papai e a mamãe pedem? O Benício, ele tem o costume de falar para mim, papai, eu não consigo te obedecer. Eu falo, eu te entendo, eu também não. Vocês também não são capazes de obedecer o papai e a mamãe em todas as coisas, quanto mais a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre o quanto o papai e a mamãe de vocês, muitas vezes, é misericordioso. Às vezes vocês merecem um castigo, mas o papai e a mamãe releva. O papai e a mamãe vai lá, conversa, o papai e a mamãe vai lá, dá amor, carinho, atenção, tenta educar de uma outra maneira, mesmo vocês merecendo o castigo deles. Assim Deus faz com vocês também. Vocês merecem o castigo é devido, mas Deus não os castiga. Aí é que vem a pergunta para depois a gente refletir. Se o papai e a mamãe não corrigem vocês, o papai e a mamãe é injusto? Se Deus não castiga vocês, sendo justo como Ele é, será que Ele é injusto então? É sobre isso que a gente vai meditar. Então, façam um desenho a respeito disso, do papai e a mamãe conversando com vocês, ou, enfim, o que a criatividade de vocês permitirem. Agora vamos aqui à conversa dos adultos. Bom, antes de mais nada, vamos só contextualizar um pouquinho a carta aos Romanos novamente, porque é importante. A gente já iniciou esse estudo há algum tempo, né? E Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo à igreja de Roma, porque, primeiro, que ele não tinha um vínculo muito forte com os cristãos de Roma, né? Ele conhecia algumas pessoas, mas ele não tinha esse vínculo, ele não foi o fundador da igreja de Roma, né? Mas ele precisava se achegar a Roma, até porque um dos interesses de Paulo era pregar o evangelho na Espanha, e para isso ele precisava levantar recursos, né, para ajudá-lo a viajar para a Espanha. Ele já tinha pregado o evangelho praticamente a quase todo o continente conhecido, ou o mundo conhecido daquela época, mas ele queria muito, né, ir ao norte ali da Europa para poder pregar o evangelho. E uma das coisas que ele faz é mandar uma carta aos romanos, à igreja de Roma. E naquela comunidade de cristãos existiam muitos judeus também, que estavam sendo convertidos, né, ao cristianismo. E aí Paulo, ele escreve uma carta sistematizando o que é o evangelho. Tanto é que para todos os teólogos aqui, essa carta ela é uma âncora sistemática para entender o que é o evangelho de Cristo, né? E aí ele escreve essa carta com 5 sessões dentro dela. A primeira sessão ele vai falar sobre como Deus se manifesta a todo homem e como Deus informa ao homem que ele é pecador, sobre a universalidade do pecado, né? E isso vai do capítulo 1 até metade do capítulo 3. Hoje nós vamos estudar já da segunda metade do capítulo 3, que vai até o capítulo 5, onde Paulo ele vai falar sobre como Deus justifica o homem, uma vez que ele sabe da existência de Deus, uma vez que ele sabe que é pecador, como é que então Deus perdoa a humanidade e torna a humanidade justa novamente, voltando ao que era lá no Éden.
Porque quando o homem nasceu lá e foi criado no jardim do Éden, ele era justo perante Deus, mas uma vez que pecou, ele era ímpio, pecador, injusto diante de Deus. Então Paulo ele vai falar dessa segunda metade do capítulo 3 até o capítulo 5 sobre como ele justifica o homem, tá? É aqui onde a gente vai começar a estudar, tá? Bom, eu dividi esse texto aqui, esses versos, em 3 pontos. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre a manifestação da justiça divina. O segundo, a gente vai falar sobre a essência da justificação. E o terceiro, a gente vai falar sobre a exclusão do orgulho humano e a confirmação da lei. Vamos ao primeiro ponto então, a manifestação da justiça divina, que é do verso 21 até o verso 23, que é o que Paulo expõe, como é que Deus manifesta a sua justiça. Mas antes, eu quero levantar uma problemática aqui, que é algo que Paulo está traçando, nas entrelinhas do seu texto. E eu quero que vocês abram lá em Provérbios capítulo 17, verso 15, para a gente meditar a respeito desse problema que vamos levantar. Provérbios capítulo 17, verso 15. Absolver o culpado e condenar o inocente são 2 coisas detestáveis para o Senhor. Vou ler novamente. Absolver o culpado e condenar o inocente são 2 coisas detestáveis para o Senhor. Agora vamos lá para Êxodo, capítulo 34, do verso 6 ao verso 7. Êxodo, capítulo 34, do verso 6 ao verso 7. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar, e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações, e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Bom, aqui a gente já começa com um problema que vai aquecer os nossos neurônios. Como é que um Deus que é santo, justo e bom pode absolver um ímpio ou um pecador? Novamente, como é que um Deus que é justo, que você sabe que ele é justo, pode absolver alguém que cometeu um delito e que é passível de condenação? E a Bíblia traz esse problema em todo o cerne do Evangelho, porque os textos que nós lemos aqui diz que Deus, ele perdoa o pecado, que ele é misericordioso e que ele é bondoso, mas ao mesmo tempo ele fala também que ele não absolve o culpado, que ele condena o culpado, que ele condena aquele que peca, que erra. Como é que essas 2 verdade pode se conceber? Como é que um Deus que é totalmente justo pode não pesar a sua mão para alguém que é totalmente injusto e passível de condenação? E esse é o problema, essa é a questão que a gente vai tratar hoje aqui. E um ponto que é importante a gente meditar, e que está lá no verso 23, da carta aos Romanos, capítulo 3, Paulo ele vai dizer que todos pecaram, e não alcançam, e não alcançarão
nunca alcançaram e nunca alcançarão o padrão da glória de Deus. Todos são pecadores, todos aqueles que já existiram, todos aqueles que existem, todos aqueles que um dia vão existir nessa terra, todos são pecadores. Todos aqueles que um dia vão existir já são condenados, culpados. Você já nasce devendo para Deus. Essa é a verdade que está sendo exposta por Paulo. E esse é um ponto que, infelizmente, a gente negligencia bastante. A realidade do nosso pecado. Se a gente tivesse noção de quanto nós somos terrivelmente pecadores, só de Paulo estar escrevendo isso, nós já estaríamos de joelhos diante de Deus, pedindo misericórdia a Ele. Mas infelizmente, a nossa mente ela é tão absorta nos pecados, que a gente não tem noção do quanto a gente é maligno. Se a gente parar para analisar o problema do mundo, né, porque muitas vezes a gente, quando está pregando o evangelho, falando sobre Deus e tal, a primeira coisa que se levanta é: pô, se existe um Deus, por que há tanta maldade, né, nesse mundo? Bom, a maldade existe por causa de você, por causa de mim. Todos os problemas que existem no mundo, deslealdade, corrupção, assassinato, aborto, guerras, tudo é por causa da gente. Somos nós que cometemos, somos nós que somos maus. Deus não é mau, Deus é bom o tempo todo, mas nós somos pessoas malignas de natureza. Nós somos caluniadores, nós somos mentirosos, nós somos impacientes, nós falamos mal uns dos outros, nós somos gananciosos, e ainda assim, quando alguém nos aponta um erro, a gente fica ofendido. Não sou tudo isso aí não que você está falando, Caio. Eu posso até cometer um pecado ou outro ali e tal, mas todos estes que você está me falando, não. Eram que os fariseus, inclusive, diziam para o próprio Cristo, e que ficaram ali todos raivosos quando Cristo falou: olha, ouvistes o que foi dito? Não matarás? Pois eu te digo, se você um dia, na sua mente, no seu coração, desejou a morte de alguém, você já é passível de condenação. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás? Pois se um dia, você na sua mente, no seu coração, desejou uma outra pessoa, ou olhou com um certo desejo, você já cometeu adultério. Não há escapatória para ninguém. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós nascemos com essa natureza corruptível, e a gente negligencia isso. Por isso que, quando a gente vai tratar da doutrina da justificação, essa doutrina, ela tem que quebrantar o nosso coração, porque eu e você somos alvos dela. E aí, novamente, eu te faço a pergunta, que é o maior problema que está descrito na Bíblia: como pode um Deus justo, santo, bom, perdoar alguém como você? Como é que pode? Paulo, ele vai falar sobre essa manifestação, e ele diz que a resposta está em Jesus Cristo. Porque, pois agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, e foi o único homem que agradou a Deus,
Por isso ele se colocou diante do justo juiz e nos representou. Toda a justiça anunciada pelos profetas da antiga aliança, tudo foi cumprido na vida, morte e ressurreição de Jesus. Jesus é a chave para essa resposta. Bom, a gente vai caminhar agora para a seção 2 aqui, o ponto 2, que é a essência da justificação, né? Paulo ele vai falar um pouquinho do verso 24 até o verso 26, sobre graça imerecida e sobre a sua demonstração de justiça, como é que Deus se manifesta e demonstra a sua justiça. Mas eu quero novamente voltar ali ao texto da antiga aliança, para a gente poder fazer algumas relações com o texto de Paulo. Aqui vai ser uma pregação meio aula da escola dominical, não tem como não ser, né? Romanos precisa ter um pouco dessa didática, mas vamos voltar lá na lei mosaica, para a gente entender um pouco sobre conceito de redenção, né? Porque essa coisa não foi inventada depois da nova aliança, isso já existia, a redenção já existia na lei de Moisés, né? Deus já estava anunciando sobre a existência de um Messias que um dia iria nos resgatar. Vai lá em Êxodo capítulo 21, a gente vai ler do verso 28 até o verso 30, Êxodo capítulo 21, vamos ler do verso 28 até o verso 30. Verso 28 até o verso 30. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas, e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado, e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que foi exigido. Bom, como a gente está em Minas, boi aqui é o que não falta, né? Então, tentei trazer alguma coisa no contexto mineiro. Mas o fato é o seguinte, aqui Moisés, ele está instituindo uma lei que, cara, o camarada lá tinha um boi chifrador. Se ele soubesse, se ele tivesse ciência de que aquele boi era chifrador, e mesmo assim ele fosse negligente com o cuidado daquele boi, e aquele boi viesse a matar alguém, não só o boi morreria, como o próprio dono seria executado. Porém, o dono, ele poderia pagar o que fosse exigido para livrar a sua própria vida. Por que eu trouxe esse texto aqui? O fato é o seguinte: todo ato errôneo que leva a alguma culpa, ele precisa ser pago. Toda injustiça cometida, ela precisa ser punida. No caso aqui, o dono do boi, ele teria que pagar com a sua própria vida. Ou ele poderia se livrar da sua própria vida se ele pagasse com o que fosse exigido. Ele poderia resgatar a sua própria vida. E isso é o que Paulo está tentando trazer para a gente. Porque
No termo forense, quando Paulo fala, olha, Deus justificou os pecadores, ele está dizendo que Deus decretou que você é inocente. Mas, como é que pode Deus me considerar inocente se eu não paguei pelo erro, por aquele qual cometi? Como é que pode Deus me considerar inocente se eu não paguei a devida condenação? Porque se até na lei mosaica o cara precisava pagar com a sua própria vida, ou com o que fosse exigido dele, se um boi matasse alguém, quanto mais eu diante de um Deus justo. Ou esse Deus, ele é injusto, ele é um Deus corrupto, um juiz que é corrupto. E olha que dentro da nossa nação aqui, a gente tem vários exemplos de como é ser um juiz corrupto. E isso nos causa indignação. Mas Deus, ele não é corrupto. Logo, todo homem, ele é inocentado por causa de Jesus Cristo, gratuitamente por causa de Jesus Cristo. Mas, se a gente se aprofundar um pouco mais, como é que Deus então demonstra a sua justiça? Simplesmente, tá bom, nos considera inocentes, tá tudo certo, Tiagão não deve mais nada, Lucélio não deve mais nada, eu não devo mais nada, tá tudo certo? É isso, então, é assim. Porque se fosse assim, Deus também seria um Deus injusto. Imagina uma cena, vocês chegando em casa, de repente vocês se deparam com um assassino, matando o filho de vocês, da pior maneira possível. Nossa, Caio, tem que ser tão dramático assim? Tem que parecer real. Imagina essa cena. Aí essa pessoa, ela é levada lá para o tribunal, e o juiz vira para ela e fala assim: tá tudo bem, eu sou bom, eu sou compassivo, esse assassino aí não vai pagar pelo que fez. Qual que seria a sua reação? Possivelmente você ia nas redes sociais, você ia chamar a televisão, você ia fazer um estardalhaço, mas você não deixaria aquela pessoa impune. Você sabe que uma das emoções primárias que nós temos é a raiva, né? Então as emoções primárias são a raiva, a alegria, a tristeza. E qual que é o gatilho da raiva? O que acontece para que você possa ficar raivoso ou irado? Injustiça. Toda vez que você vê algo injusto acontecer, você se ira, você fica raivoso. Porque como é que pode um ladrão roubar e ser inocentado? Não, ele precisa ser preso, cadeia nele. Se o homem matou, se o homem estuprou, pena de morte para ele. Esse cara precisa pagar. A gente fica iracundo quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer. A gente repudia tudo aquilo que é injusto. Até o homem mais malvado. Se você quiser pegar ali Hitler, mais cruel que já existiu na história da humanidade, até ele tem senso de justiça. Sabe por quê? Porque você nasceu à imagem e semelhança de um Deus que é justo. Esse senso de justiça, ele foi colocado dentro de nós, porque nós fomos criados à imagem de um Deus que é justo. Porque senão, nós não teríamos esse senso. Então,
parem para pensar uma coisa. Se nós temos senso de justiça, e esse senso, ele foi nos dado porque fomos criados à imagem de um Deus justo, e nós nos iramos quando algo de ruim ou injusto acontece, como é que vocês acham que Deus se sente? Quando um pecador chega na frente dele e fala assim: não farei a sua vontade, farei a minha vontade. Já disse isso uma vez, e foi algo que uma das pregações de Paul Washer me marcou bastante. Deus, ele ordena as constelações das estrelas. Constelações saem desse canto, vão para o outro canto. Vento, sopra daqui, vai para lá. Mar, maré, vai para frente, vai para trás. Peixes do mar, cardumes do mar, se movimentam de um lado para o outro, e todos eles obedecem. Aí vem um homem, Deus ordenando: homem, faça isso. O homem diz não. O homem, em toda a criação, foi o que se rebelou contra o Senhor. Como é que você acha que Deus, sendo justo, ele vai punir esse homem? Com pouca ira ou com muita ira? Se nós, que somos pecadores, somos maus, temos esse senso, quanto mais um Deus que é santo, bom. Deus, ele, para satisfazer a sua justiça, ele precisa derramar toda a sua ira em alguém. E não pense em vocês que Deus odeia somente o pecado. Se existe uma frase tão satânica no meio da igreja de hoje, que hoje em dia a gente tem um monte de pastor, coach, nada contra os coaches, não é isso? Mas se a gente pega alguns pastores com umas falas: você é o centro do coração de Deus, Deus é amor, Ele vai te dar tudo o que você quer, se você imaginou, se você sentiu, se você abraçou, você vai ter. Será? Porque quando eu olho para a vida dos apóstolos, eu vejo um monte morrendo, decapitado, crucificado, sendo perseguido. Mas vocês acham mesmo que Deus só odeia o pecado? Não, Deus odeia o pecador. E eu não estou falando isso pela minha própria convicção. Vamos lá, vamos abrir em Salmos capítulo 5, verso 5. Salmos capítulo 5, verso 5. Salmos capítulo 5, verso 5. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Pois odeias todos os que praticam o mal. Salmos capítulo 11, verso 5. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Vamos lá. Oséias capítulo 9, verso 15. Oséias capítulo 9.
verso 15. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei da minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei da minha terra por causa das suas maldades. Não os amarei mais. Por último, Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas, quanto aos covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É bíblico. Deus não odeia somente o pecado. Deus odeia o pecador também. E é por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que Cristo, não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós. Não significa que ali naquela cruz Cristo se tornou um pecador. Não, mas Cristo, a Ele foi atribuída toda a nossa culpa. Todo o nosso pecado foi jogado nas costas de Jesus. Não pensem vocês que Jesus suou sangue antes de ser crucificado, porque ele estava com medo dos soldados romanos. Por causa da cruz, por causa dos açoites que ele iria receber. Jesus não estava com medo da justiça humana ou da condenação humana. Jesus suou sangue, ficou aflito e ainda orou, pedindo a Deus: Senhor, se possível, passa-te de mim esse cálice. Jesus pediu isso porque ele sabia que toda a ira de Deus, de um Deus santo, onipotente, soberano, ia recair sobre ele. Eu não sei vocês, mas eu lembro muito bem das surras que eu tomava da minha mãe. E quando eu aprontava, cara, estremecia só de saber que ela ia saber daquilo que eu aprontei. Imagina Jesus Cristo sabendo que ele iria receber todo o cálice, ele iria beber todo o cálice da ira de Deus. Porque Deus precisava satisfazer a sua ira. Se Ele é justo, Ele precisava derramar isso, Ele precisava odiar alguém. Pode parecer pesado, mas na cruz, Deus odiou o seu Filho, por sua causa, por minha causa. Deus odiou Jesus Cristo na cruz. E é por isso que Cristo gritou: Senhor, por que me desamparastes? Por que o Senhor se afastou de mim? Porque naquele momento Deus estava derramando toda a sua ira. E Deus estava olhando para Jesus na cruz e pensando: você é o mais indigno de todos os seres humanos que já pisaram na face da terra. Então, a gente responde a pergunta: como é que pode um Deus justo não condenar um pecador como eu e você? A resposta é: quando Ele mesmo
apazigua a sua própria ira. Quando Ele mesmo satisfaz a sua própria justiça. A gente é tão insignificante que nem a nossa morte é capaz de apaziguar a ira de Deus. Então, por causa de Jesus Cristo, Deus consegue satisfazer toda a sua ira e ser justo e justificador daqueles que creem nele. E agora a gente vai para terceiro e último ponto, que é a exclusão do orgulho humano e a confirmação da lei, que vai dos versos 27 até o 31. E aí, para isso, eu quero trazer à luz aqui duas coisas. Primeiro, existem duas religiões no mundo, somente duas. Não, Caio, você está errado, existem várias, centenas de religiões, sim. Mas se a gente pudesse dividir, existem apenas duas. Aquelas que são as religiões das obras. Você precisa fazer algo para alcançar ou para ter algo em troca do seu Deus. Então, se você vê lá um muçulmano, ele ora não sei quantas vezes voltado para Meca. Você vê o budismo, precisa de não sei quantas horas de subir no monte para poder se conectar e aí ter uma alma evoluída. Você vê o espiritismo, não, se você fizer várias coisas, obras de caridade, você vai conseguir o favor de Deus. Você tem esse tipo de religião, que é a religião das obras, e você tem um outro tipo de religião, que é a religião da fé, e a própria Bíblia traz isso. Vamos lá em Mateus capítulo 19, 16 ao verso 21. Mateus capítulo 19, 16 ao 21. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos estes mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus ou de seguir uma religião meritocrática. Era o que Jesus estava ensinando para esse rapaz aqui. Eu estou terminando o livro de Juízes e é engraçado o quanto o povo é cabeça dura, mas o quanto o povo daquela época é muito parecido com o que eu sou hoje. Direto e reto, Deus fala assim: vocês vão cumprir a minha lei? Aí o povo diz: sim, vamos cumprir toda a lei, vamos ser obedientes e tal. 2 versículos abaixo: e o povo se rebelou contra o Senhor, lá, 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 lá. Todo o capítulo de Juízes é isso, é a mesma história. É como se Deus estivesse falando para eles: vocês não aprenderam a lição? Vocês são incapazes de cumprir aquilo que eu peço? Então nós temos a religião das obras, mas nós temos a religião da fé. E a única, pasmem, a única religião da fé é a cristã. Vamos lá. Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43. Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43.
Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Um criminoso que estava morrendo na cruz romana. Possivelmente aquele criminoso não deveria ser boa gente, porque para você ser condenado à cruz romana, você tinha que ser gente ruim mesmo. Não era qualquer crime que era pago na cruz romana. Eram só os piores criminosos que iriam para a cruz. E aquele criminoso, que possivelmente não sabia nada de teologia, possivelmente não devia orar, possivelmente não devia cantar louvores, possivelmente não deveria ter ido na escola bíblica dominical, nem um pouco religioso. Cristo vira para ele e fala: ainda hoje eu vou te encontrar no meu reino. Sabe por quê? Porque ele teve fé que Cristo era o Deus que estava morrendo ao lado dele. Por isso que o Evangelho ele exclui todo o orgulho humano, porque Deus ele atribui toda a justiça de um homem a nós, e a gente não precisa fazer nada para Deus, somente a fé, somente crer. Como assim? Eu só preciso crer, eu só preciso ter fé no Filho de Deus, eu não preciso fazer nada. Tem um monte de pessoas que nesse momento pira, fala: não, isso não é para mim não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada, você precisa crer que Cristo é o Filho de Deus enviado para morrer no seu lugar, e Ele viveu uma vida santa, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e um dia vai voltar para levar a sua igreja redimida. Você precisa crer nisso, tão somente nisso. E dessa forma, Deus decreta que tanto os judeus quanto os gentios são seus filhos, por causa da obra redentora de Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são considerados filhos de Deus, por causa da justiça de Deus atribuída ao seu Filho. A lei, logo então, ela é confirmada, e ela aponta que nós somos pecadores. Não significa que, então já que é só pela fé, significa que a gente tem que abolir a lei não vale de nada? Não, muito pelo contrário, a lei vale, a lei lembra você e eu que nós somos maus, que nós não temos competência alguma para amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A lei nos lembra isso. Porém, quando nós cremos em Cristo, quando nós temos fé em Cristo, então nós nos achegamos a Deus e falamos: Senhor, como é que a gente pode ser tão grato por tanto amor que o Senhor derramou sobre nós? Deus então responde: vá, me ame e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque a lei agora não é obrigação, ela é uma normativa de gratidão. Além disso, Deus coloca em nós o seu Espírito, para que a gente seja capaz de amar o nosso Deus e de amar o nosso próximo. Caio, significa que nunca mais iremos pecar? Não, obviamente que não.
porque ainda estamos nesse corpo que é corruptível, mas um dia, quando Ele vir, nós seremos glorificados, então seremos totalmente perfeitos e santos. Mas o fato é que, se hoje nós pecamos, mas cremos em Cristo Jesus, não precisamos mais temer, porque nós somos alvos hoje da misericórdia de Deus e não da ira de Deus. Bom, eu quero terminar dando 3 implicações práticas. Primeiro, o Evangelho não é uma autoajuda espiritual, mas uma declaração objetiva da obra consumada de Cristo. Segundo, quem compreende a gratuidade da salvação vive em humilde serviço. Não existe cristão arrogante. Ou essa pessoa é arrogante, ou ela é cristã, porque ela recebeu tudo, absolutamente tudo de graça. E terceiro, tanto judeus quanto gentios são unidos pela mesma fé e reforçam o caráter universal da Igreja de Deus, que foi o que a gente falou hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa verdade ela seja factível no nosso dia a dia. E que se tiver alguém que tem dúvidas ainda dessa justiça que lhe foi atribuída por causa de Jesus, que você ore a Deus e que Deus revele a você que Cristo, Jesus Cristo, foi o único que pôde satisfazer a ira de Deus. Amém? Vamos orar? Pedir para o Shael. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra, que apesar de mim, Deus, que sou pecador, que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo e que essa mensagem possa penetrar nos corações dos que estão aqui hoje. E que possamos sair daqui gratos, porque o Senhor derramou toda a Sua santa ira no nosso Senhor Jesus. E nós não merecíamos isso, mas o Senhor foi tão bom conosco. Que possamos ser gratos, Deus, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E que o Senhor nos perdoe quando isso não acontece. E que o Senhor nos mostre todos os dias, através do Teu Santo Espírito, como Te agradar. Que a Tua igreja seja fortalecida por essa verdade. É a oração que eu faço em nome de Cristo. Amém.